Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre essa questão de dependência dos doutores, dos médicos e tudo mais, tá? Vamos falar sobre autonomia, sobre vocês não dependerem tanto assim do médico ou do nutricionista, certo? E muitas vezes vocês podem até se perguntar, ué, mas então para que eu vou pagar um nutricionista, um médico ou um plano de saúde se eu não posso depender completamente deles? Pois bem, justamente muitas vezes vocês vêm me fazer perguntas aqui e às vezes a mesma pessoa, eu noto que a mesma pessoa muitas vezes está perdida sobre o que fazer a respeito, tá? E justamente o que falta para ela é autonomia para poder tomar as próprias decisões baseado no que é importante para ela, no que ela quer e no que ela também espera do médico ou do nutricionista dela. Não é raro alguém sentar na minha frente e dizer, Júlia, eu tentei fazer tal dieta, eu queria usar tal estratégia e a nutricionista falou que fazia, mas quando eu recebi o plano alimentar dela, não era exatamente o que eu esperava. Não era isso que eu queria, então não foi uma coisa que a gente combinou no consultório, enfim, tá? Gente, primeira coisa para a gente começar a ter autonomia e para que a gente melhore os nossos resultados, tá? Ter essa autonomia que eu tô falando e não ser completamente dependente do seu médico e do seu nutricionista te ajuda a evoluir de modo muito mais eficiente, te ajuda a te situar exatamente, sabe, aonde tu tá, o que tá se fazendo, por que tá se fazendo isso. Te ajuda a te manter motivado para alcançar o resultado que tu busca, certo? E te dá o que é mais importante, segurança. Porque tu sabe o que está acontecendo, por que está fazendo dessa forma. Tu sabe que o teu médico está te entendendo, porque tu está te expondo de modo que ele consiga te entender, né? Então, hoje assim é mais uma conversa bem que assim para ajudar vocês, seja em casa, quando vocês buscam estudar um pouquinho a respeito, ou mesmo quando vocês vão até o médico e o nutricionista de vocês, tá? Até baseado na minha experiência com os meus pacientes em consultório. Todos os meus pacientes respondem um questionário antes de entrar em primeira consulta comigo. E esse questionário já é respondido alguns dias antes da consulta. Por quê? Porque eu gosto de ler esse questionário para já saber um pouquinho da pessoa, para saber um pouquinho do que eu vou conversar com ela. E para a hora que ela sentar na minha frente, eu poder perguntar para ela, então, no que eu realmente vou poder te ajudar? Né? O que tu realmente esperas de mim? Certo? Justamente por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tá bem situada, ela estuda tudo, ela já mudou os hábitos, mas ela não sabe exatamente para que rumo seguir. E isso significa que ela tá com dificuldade de encontrar essa autonomia. Por algum motivo ela não está conseguindo ligar os pontos e eu vou ajudar ela a ligar esses pontinhos. E às vezes vou dizer para ela qual é o grande detalhe que tem que mudar ali no hábito dela. Só que tem alguns casos em que a pessoa não precisava nem estar ali sentada na minha frente. E, gente, tudo que a gente deve, né? Quando assim, vou numa nutricionista, vou num médico, é sempre importante que a gente se prepare para isso, tá? Anotem o motivo que leva vocês a ir até esse médico. Pesquisem mais a respeito sobre a condição, a causa, o problema, a dificuldade, a necessidade que vocês têm. Entendam mais desse assunto para que vocês tenham autonomia. Ah, Julie, mas não faz sentido eu entender, o médico é quem sabe do assunto. Eu sei que o médico é quem sabe do assunto, ele sabe de modo muito mais aprofundado, mas você ter esse conhecimento te prepara melhor para entender o que ele vai te passar, o que ele vai te orientar a fazer. E até mesmo para que tu possas perguntar, mas espera aí, então nesse caso, eu não posso fazer da forma que eu quero? Por que eu não posso? Para que você possa realmente entender. Ah, estou fazendo desta maneira aqui. Estou fazendo essa escolha aqui. E para que você não se veja às vezes num beco sem saída. Ah, eu estou fazendo essa dieta porque a nutricionista mandou. Como se fosse a única coisa que tivesse como fazer e você não está conseguindo dar conta de seguir aquilo, de manter aquilo daquela forma. Às vezes porque você não foi claro com a sua Nutri, ou com o seu médico, ou às vezes porque a Nutri não conseguiu captar a tua necessidade. Por que ela não conseguiu? Ela não conseguiu atender ainda. Pode ser que ainda não seja o momento de ela agir de uma maneira um pouco mais agressiva, ou pode ser que ela realmente não tenha entendido, porque faltou o quê? Faltou um pouco mais de sinceridade, de falar a nossa realidade, porque às vezes a gente até esconde algumas coisinhas sem querer, inconscientemente. Às vezes faltou um pouco de
a gente deixar mais claro o que a gente realmente quer, né? E isso se trata muito porque isso acontece muito porque às vezes a gente fica até perdido, assim, a gente para na frente do nutricionista, a gente fica muito perdido. Gente, quantas pessoas já estaram na minha frente e falaram, meu, eu nem acredito que eu tô aqui falando contigo e agora eu já nem lembro mais por que eu tô aqui, né? E a realidade é que quando você anota, quando você para pra pensar qual é o motivo que você foi procurar aquela pessoa, você já começa, peraí, qual era o problema que eu tinha? E você começa a buscar lá o motivo que pode ter causado tudo aquilo. Não dependam completamente do médico de vocês ou da nutricionista de vocês. Tá? Eu tô falando das queixas que às vezes vocês têm. Vou citar um exemplo. Muitas vezes a pessoa que senta na minha frente, ela é ansiosa. E ela acaba comendo por impulso. Come por impulso, come o tempo todo, come pra ocupar o tempo, come... E aí ela senta na minha frente não para eu ajustar a dieta dela, mas para eu dizer para ela, olha, tu tá vendo que tu tá comendo justamente porque tu tem tempo de sobra? Porque tu estás ociosa. E o fato de que tu fica ociosa te leva a pensar em outras coisas que tu gostaria de estar fazendo naquele tempo que tu tem, mas tu não tá colocando em prática. Isso tá te deixando ansiosa? E a pessoa fala, pois é, isso aí mesmo, né? Eu falo, pois é. Então começa a preencher esse tempo com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa, e a tua rotina alimentar vai ser essa, ó. Vai fazer assim, 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 assim. E se tu quiser de forma diferente, faz assim, assim, assim. Pode ser? Tu consegue fazer dessa forma? Vamos potencializar então o teu emagrecimento? E às vezes a pessoa não precisa de uma estratégia extrema para potencializar o emagrecimento dela. É o que ela busca ali comigo. O que ela precisa é organizar a casa. É ajeitar o ambiente, porque não adianta eu fazer um monte de estratégia extrema se eu não estou resolvendo o problema inicial. Se eu não estou resolvendo o que está me deixando ansiosa, que foi o que me levou a buscar nutricionista. Porque eu sei porque eu como por impulso o tempo todo, não estou respeitando tão bem minha fome, e aí eu acho que eu tenho que procurar um nutricionista porque eu devo estar comendo errado, porque é isso que está me deixando ansiosa. E na realidade, a causa ela é muito mais mental, ela é muito mais ela é muito mais da vida da pessoa, é mais da rotina, do hábito dela, do que de fato da alimentação. Entendem? Então, quando a gente para pensar no que nos leva a fazer isso, a gente já começa matando um monte de probleminha e resolvendo de forma simples. Eu garanto para vocês que para resolver a ansiedade de cara, a gente não deve, assim, ó, não vai de cara na medicação, sabe? Não vai de cara ali mudando, fazendo uma estratégia louca para ver se melhora a questão de ansiedade. É porque eu já reduzi açúcar, eu sei que reduzir açúcar melhora a ansiedade, mas aí eu já tô sem doce, daí eu fico ansiosa porque eu quero... Sabe, tu acaba fazendo um monte de... Nossa, tô com a blusa suja aqui. Tu acaba fazendo um monte de... Como é que é o nome, assim? De sacrifícios, às vezes. Acaba, inclusive, provocando um outro problema, porque não tá conseguindo olhar para a real problemática. Não tá conseguindo se situar naquilo ali. Não para pensar com paciência, tá? Então, não dependam completamente dos doutores, dos médicos. Não dependam disso. E não pensem que o organismo de vocês, ele sofre de ausência de alguma coisa. Eu tô ansiosa porque eu tenho problema de ausência de um chá que vai me deixar mais calma. Eu tô tendo problema de cansaço e muita fadiga porque eu, na verdade, tô só acordando muito cedo, eu tô muito estressada, deve ser por isso, eu não tô me alimentando direito. Mas você já parou para reparar se você tá dormindo direito? Ou, por exemplo, eu tô muito inchada. É porque deve ter deficiência de um chá que vai me fazer desinchar. Eu tô muito inchada. É porque deve ser deficiência de alguma outra substância que eu deveria estar tomando. Não, gente. O nosso organismo, ele é composto perfeitamente para funcionar de modo redondinho, vamos dizer, né? Para que as engrenagens do nosso corpo se encontrem, mas sem bater uma na outra. Se o negócio começa a dar uma emperradinha, né? Se algo está começando a dar errado, peraí, qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade disso aqui que eu estou me queixando? Nisso aqui tudo? Qual é a minha grande responsabilidade nisso? Qual é? Porque não vai adiantar muita coisa eu sentar lá na frente de uma nutricionista e só reclamar disso daí, ela vai me dizer o óbvio. Eu vou falar, caraca, coisa tão simples, né? Porque comer certo eu até tava, mas aí eu acabei comendo por impulso, porque eu ficava cada vez mais ansiosa por conta daquele problema. Vocês me entendem? Então parem e pensem o seguinte, se a gente tem um problema hoje,
Eu, Julie, tô com problema de queda de cabelo. Se eu tô com esse problema, eu vou tentar, antes de ir no médico, antes de ir num dermatologista para verificar se eu tenho algum problema aqui, eu vou parar e vou analisar todo o meu hábito e o meu dia a dia. Peraí, ultimamente, será que eu tô mais estressada do que o normal? Eu vou saber se isso é sim ou não. Ultimamente, será que... Oi, gente. Oi, Ana, tudo certo? Ultimamente, será que eu tô me alimentando, assim, pior do que antes? Nos últimos 15 dias, a minha alimentação tá meio sendo levada com a barriga? Ou não? Tá tudo igual? Tá. Eu tô mantendo atividade? Eu tive alguma coisa assim, algum impacto muito forte, emocional, sei lá, algum trauma, alguma coisa assim? Parei pra ter algum problema disso e isso me foi um choque? O que aconteceu de diferente na minha vida nesses últimos dias? Entende? Não, olha, pelo jeito não é nada demais. E aí eu começo a observar, não, será que eu tenho comido muita tranqueira? Será que é justamente porque eu tomei um medicamento ali naquele período? Gente, quando a gente para pra analisar, a gente encontra o problema e a gente vê que provavelmente é aquilo. Aí a gente faz o quê? Corrige aquilo que a gente acha que pode ser. Não resolveu? Procura um médico. E quando tu for procurar ele, tu já vai ter dito tudo o que tu já sabe que tu parou para observar. Tu vai ser tão sincero, tá? Sobre os teus hábitos que tu vai simplesmente conseguir dar para ele mais terreno de trabalho. Aí vai dizer, ah, tu já percebeu se era isso? Então não era. Muito bom. E aí ele vai anotar e ele vai conseguir, ele já vai ver que tu matou algumas possíveis problemáticas e que agora ele pode trabalhar nas causas mais profundas que podem estar gerando aquilo ali. E aí ele vai te fazer um questionário um pouco mais certeiro, vamos dizer, certo? Para te ajudar nesse sentido. Não quer dizer que você deva protelar a ida ao médico, a um nutricionista, mas que o fato de você começar a olhar mais para si, a observar as possíveis causas, isso vai te levar a ter um melhor conhecimento do teu organismo, de como ele funciona e de como ele reage às coisas. E para muitos de vocês isso pode não ser novidade. Ah, não, sim, óbvio, isso eu já faço. E para muitos de vocês isso pode não ser novidade, mesmo assim tu não tá prestando atenção tanto assim nas tuas necessidades. Não tá prestando atenção tanto assim no que mudou na tua vida. Tá? Então, para observar só um pouquinho mais. Presta mais atenção nisso. E sempre que algum médico te disser assim, olha, não tem jeito, vamos ter que cortar fora, vai ter que fazer cirurgia, vai pra faca. Tu vai ter que buscar uma segunda opinião. Tu vai atrás de outra opinião e tu vai sim estudar sobre o problema que tu tens. Por quê? Porque quando tu entende melhor sobre o que tu tem, tu vai ter tanto mais motivação para colocar o que tem que ser feito em prática, como tu vai ter muito mais domínio da tua resposta, domínio de toda a situação. Gente, a gente precisa de autonomia para tomar as nossas decisões e não ficar dependendo só do médico. Todo meu paciente, eu trabalho esse negócio de autonomia. Eu não falo pra pessoa assim, vamos trabalhar a tua autonomia. Não, não falo. Mas eles sabem que isso acaba acontecendo totalmente, que eles não ficam totalmente dependentes de mim. Porque uma coisa eu já termino a consulta falando, né? O meu objetivo contigo é que o mais cedo possível tu não precise mais vir aqui me ver. Não é nada pessoal. É só porque eu sei que a reeducação alimentar, todo esse aprendizado com relação à alimentação, ao que desaprendemos graças às falácias, né, da saúde, falácias de autoridade, inclusive, tudo que você aprendeu foi rápido, né? Você aprendeu e agora é só incorporar e ir melhorando no dia a dia. Né? Então, assim, quanto antes eu consigo dizer para a pessoa, vá feliz, ótimo. Meu trabalho foi feito e a pessoa consegue dar os passos dela sozinha. É muito importante que o paciente tenha autonomia. E isso, se ele tem autonomia, ele dá os próprios passos, ele melhora a saúde dele, ele passa a ter menos problemas de saúde. Por quê? Porque ele não está só escolhendo cuidar da alimentação porque ele quer emagrecer. Não, ele sabe o que uma coisa faz, o que a outra faz, e ele deixa de escolher determinados alimentos porque ele sabe o impacto daquilo no organismo dele. Não importa se vai engordar ou se vai emagrecer, mas ele sabe que às vezes comer determinada coisa vai fazer mais mal. Né? Eu sei que vocês podem estar pensando, ai, que coisa mais bobinha. Não, gente, não é bobinha, a gente tem que parar para analisar. E eu não tô fazendo essa live aqui à toa, porque
Olha, só no início desse ano que eu atendi de pessoa e deixei de atender também, pelo mesmo motivo, né? O que eu atendi de gente falando assim, não, eu já quero estar preparado para o carnaval. Porque depois do carnaval, daí tudo bem, mas eu já quero estar preparado para o carnaval. E teve um monte de gente que desmarcou consulta para fevereiro, super em cima da hora. Tanto que a Manu até estava agendando, postando não, me mandando, Julie, marca tal dia, fala que tem vaga tal dia. Por quê? Porque o pessoal tava com medo de iniciar qualquer coisa antes do carnaval. Por quê? Com medo de não conseguir mudar. E tinha gente que queria começar antes, para não deixar tudo pior ainda depois, né? E eu acho que é muito melhor começar antes para não deixar tudo pior ainda depois. Por quê? Porque a vida não para pra gente fazer dieta. E a partir do momento que a gente tem autonomia sobre a nossa alimentação, sobre as nossas escolhas, quando a gente começa a tomar a frente disso e entender que é nossa responsabilidade, a gente percebe que realmente é realmente isso. Não adianta eu esperar o carnaval para começar a tomar uma atitude. Eu tenho que começar agora, porque todo ano tem carnaval, todo ano tem Páscoa, todo ano tem Dia das Mães, todo ano tem Dia dos Pais, Dia das Crianças, dia de vó, amigo, todo ano, toda semana, às vezes tem confraternização, tem Natal, tem Ano Novo, né? A vida não para pra gente fazer dieta. E todo ano você vai ter viagem, não é sempre a mesma coisa, você não fica parado no mesmo lugar, você não faz sempre as mesmas refeições nas mesmas quantidades. Por mais metódico que tu sejas, tu não faz sempre tudo igual. E o teu organismo reage a isso. Reage completamente. Toda semana tem final de semana. É isso aí mesmo. Toda semana tem final de semana. E se tu não aprender a lidar agora, quando é que tu vai aprender? Tu vai sempre deixar para depois e sempre empurrar com a barriga? Sempre esperar depois, vamos ver no que vai dar? Porque nesse carnaval eu quero realmente extrapolar. Porque esse carnaval... Mas cara, por que não começa agora? Não importa se tu pegou um camarote VIP, não sei o que, essas coisas com bebida liberada... É a melhor hora para tu aprender a se controlar e curtir a festa mesmo assim. Aprender que não é somente na extravagância, nos excessos, que não é só assim que tu vai se divertir. Aliás, tu consegue aproveitar muito mais quando tu faz as coisas com ponderação. Porque tu não vai beber demais, tu não vai comer demais, não vai ficar passando mal, vai conseguir pular carnaval, vai conseguir fazer festa e não vai estar sofrendo depois porque exagerou. Não vai estar indo no outro dia escrevendo aqui na caixinha: Nutri Julie, carnaval foi pesado e agora o que eu faço para desinchar? Sabe o que faz para desinchar? Volta pro hábito. Ah, mas meu hábito ainda não estava arrumado. Pois é. Quem mandou de marcar consulta em fevereiro? Já deveria ter começado antes. Já deveria ter começado a se cuidar muito antes. Certo? Porque tudo está na nossa mentalidade. Como é que a gente vai lidar com uma coisa? Como é que a gente quer um resultado diferente se a gente continua com essa mentalidade assim de que a gente tem que exagerar? Tô pagando, vou aproveitar loucamente. Para com isso. Tu tá pagando e tu vai pagar ainda mais caro se tu não cuida da tua saúde. Então que a gente comece a trabalhar um pouquinho mais essa consciência, né? De que, tudo bem, pode ser que não é um dia ali de carnaval, de excesso, que vai te deixar doente, de cama, mal, que te leve, sei lá, à morte. Tá bom, não é. Não é, realmente. Mas todo ano tem 300 festas, né? Não, 300 não, são 365, esse ano 366 dias. Mas tem um monte de festa, tem um monte de evento. É bem menos do que dias de trabalho, né? Só que tem um monte. E se nesse um monte tu exageras, o teu corpo tá lá acostumado a uma constância, daí de repente, exagero, né? É aquela reação aguda. Então, trava ele com um monte de álcool, com um monte de porcaria, comendo loucamente, excessivamente. Depois tá ali sofrendo durante a semana para respeitar a fome, para se controlar perante a doces, para diminuir a quantidade de álcool. Tá ali sofrendo porque tá inchado, porque não tá rendendo no treino, porque não consegue manter a alimentação. Tá sofrendo o tempo todo e não consegue resolver o problema. Por quê? Porque tá com essa cabeça virada aí, né? Tá um desequilíbrio total. Porque o que a gente quer mesmo é extravagância, mas ao mesmo tempo quer estar com saúde, o corpo funcionando muito bem. E, gente, o corpo é uma máquina perfeita.
mas ele também começa a dar um jeito de se equilibrar no meio desses percalços aí. Ele vai ter um jeito de lidar com isso. Por que fica inchado? Porque toma álcool, porque exagera no consumo de tudo. Então ele retém mais líquido para lidar com o excesso dessas substâncias. Fora que, claro, né, ele vai começar a reter mais sódio, porque tem mais açúcar, tem mais álcool. Então, para a metabolização dos mesmos, requer uma quantidade maior. E com isso, tu fica inchado. Óbvio, tu sabe disso. Só que se tu tivesse autonomia sobre o que tu tá fazendo, responsabilidade, consciência mesmo, tu não ia estar tomando álcool feito doido. Tu não ia estar comendo feito doido. Tu ia parar e pensar um pouquinho mais. Não, peraí, eu consigo beber álcool, ficar alegrinho, tá? Não ficar chato, né? Não ficar bêbado, ficar alegrinho e ainda aproveitar a festa. Consigo. Em uma quantidade que, ok, é mais do que o usual, mas ainda assim é mais moderada, né? Você trabalha com muito mais ponderação. E não fica esperando um resultado diferente daquilo. Fica mais atento ao que você vem fazendo e ao resultado que pode ser gerado por conta daquilo. E aí, a sua expectativa vai estar mais alinhada com a sua realidade. Tá? Então, começou com esse negócio de autonomia e terminou com puxada de orelha, né? Faz parte. O que faz para sair do platô? Ó, aí vem o platô. O platô é aquela coisa, a gente perde um monte de peso e aí a gente quer continuar com aquela mesma perda, não vê essa mesma perda acontecendo, dá uma desanimada às vezes e mantém o que vem fazendo, com um pouco mais de exceções. Se quer continuar perdendo peso, vai ter que segurar as exceções. Se quiser continuar evoluindo nisso, vai ter que melhorar o que vinha fazendo. Mesmo ontem eu respondi uma pessoa, né, que falou, já perdi tanto, gostaria de perder mais, e aí, né? E agora, o que eu faço? Mudo a estratégia para potencializar? Gente, não mexe em time que tá ganhando, não. Só pega assim, ó, sabe aquilo que você tá fazendo muito bem? Sabe aquilo? Faz melhor, porque você já é bom nisso. Então aposta nisso, faz melhor, aquilo que você já faz bem. E aquelas inclinações que eu sou meio mal, aquilo ali tu vai trabalhar paralelamente. Só que tu não vai dar toda a tua atenção para aquilo ali, 100%, porque senão tu vai falhar, claro, né? Porque tu vai estar trabalhando aquilo ali, a melhoria, e às vezes a gente dá uma falhada ou não faz tão perfeito, e aí tu te desanima se só foca naquilo ali. Então foca em fazer o que tu já faz bem feito, né? E aquilo ali tu vai trabalhando paralelamente. Tipo assim, Julie, eu consigo comer muito devagar. Eu como muito devagar, isso é ótimo. Eu consigo melhorar minha resposta de saciedade. Só que eu tenho dificuldade em respeitar minha fome. Não adianta, eu cedo facilmente, eu como pela vontade. Então eu vou comer cada vez mais devagar, vou respeitar muito mais a minha saciedade, e isso vai me dar pontos. E paralelamente eu vou trabalhar essa resposta de fome, eu vou ver estratégias que eu consigo lidar melhor com essa situação. Captaram o negócio? Entenderam? Trabalha isso e aí tu vais melhorando. E observa os pontos onde há aqueles pequenos erros que tu olha e diz, nem é nada demais. Acaba não somando. Julie sendo Julie, eu mesma, né? Antes assim, do que sendo outra pessoa. Original. Ai. Mas olha só, é Rogênia Dias, é isso? Rogênia, dá uma observada no teu dia a dia, tá? Uma dica que eu sempre dou é, fotografa tudo que tu tá comendo, para te ter um pouco mais de consciência sobre a tua realidade, que às vezes a tua mente fotográfica não tá te ajudando tanto. E observa se tu tá respeitando realmente tua fome, observa se tu realmente tá fazendo tudo aquilo que tu te propôs a fazer para alcançar um resultado diferente, tá? Mas dá para continuar emagrecendo. Às vezes a gente estaciona por um tempinho, porque realmente faz parte, né, do processo, mas a gente precisa observar mais, tá? Jairo, Julie, você está atendendo em São Paulo? Sim, eu atendo em São Paulo desde final de 2014, gente. Vai fazer 6 anos no final desse ano. Eu atendo em Blumenau, Santa Catarina e em São Paulo, tá? Não tô mais atendendo em Floripa. A Ana, se exageramos no final de semana, durante um ano, no final das contas, são 4 meses, somando os fins que nos largamos. Pois é. Exatamente. A Lud falou, estilo low carb cetogênica, estou amando e eu tô boa nisso. Tô boa nisso. Continua. Julie, tentei low carb cetogênica e não tá dando certo pra mim. Opa, peraí, por que não tá dando certo? Não gosto disso ou daquilo.
Então, tá, então tem que ajustar aquilo ali. Ah, vocês devem pegar a estratégia e adaptar a sua realidade. Não adianta tentar fazer uma coisa com a qual tu não consegue se adaptar bem, ou que tu não tá gostando. Mudar a alimentação não tem que ser uma coisa sacrificante, sabe? Tem que ser uma coisa realmente gostosa, certo? Não vai ser ultra prazerosa, mas tem que ser gostosa. Ultra prazeroso é comer pizza o tempo todo. Não vai ser isso. Óbvio que não vai ser isso. Gostoso, gostoso. Tem que comer comida gostosa. Tem que realmente curtir o processo. Porque tem os sacrifícios. Faz parte você aprender a dizer não. Você ser mais forte do que as suas vontades. Porque tu não é criança. Só criança pequena acha que pode ter tudo o que quer, a hora que quer, quando quer, do jeito que quer. Porque não gostei assim, não quero assim. Criança acha, né? E ainda está em processo de aprendizado de que não é bem assim, nem sempre vai ser do jeito que ela quer. E a gente já deveria ter aprendido, mas às vezes a gente tem essa criança interna que a gente quer ficar alimentando, né? E a gente tem que parar de alimentar ela. Essa criancinha aí, ó, ela tem que, ó, ficar quietinha. Chega dela, tá? Chega disso. Então a gente tem que realmente mudar ali a estratégia, mudar o nosso hábito, mas tem que ser realista também. Não adianta querer fazer uma coisa porque parece que é bom aqui, ó, pra Lud, cetogênica, funcionou muito bem. Então, bom, pra mim, certo, vai funcionar também? Será? Será que eu vou gostar de fazer cetogênica? Será que eu vou gostar de fazer de outra forma? Hein? Então a gente tem que ser bem realista, tá? Nath, fiz a bariátrica há 5 anos, fui abrindo exceções e voltei ao peso inicial. E ainda com o diagnóstico de pré-diabetes. Pois é, Nath. A questão é que quando a gente faz a cirurgia bariátrica, né, a gente deve, depois da cirurgia, ficar fazendo sempre um acompanhamento com psicólogo, cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista e outros profissionais também, dependendo de cada caso, né? Psiquiatra, tá? Por quê? Porque a gente está mudando uma consequência dos nossos hábitos alimentares e do nosso comportamento alimentar. E esse comportamento e hábito, ele tá tudo aqui na nossa cabeça. Se a gente não começa a fazer a mudança por aqui e não faz um acompanhamento para manter as mudanças, fica fácil de retornar. Eu tenho certeza que não foi de uma vez só, né? Foram 5 anos e daí tu foi abrindo exceções e tudo mais, e agora tu voltou a uma condição em que você recuperou o peso e está também pré-diabética, né? Então, o que agora deveria acontecer na vida da Nath? Ela tem que trabalhar essa mudança de hábitos para não precisar fazer uma nova cirurgia bariátrica. Ela já sabe que fazer cirurgia bariátrica não resolve o problema. Para ela, não resolve. Então, Nath vai ter que trabalhar a mudança alimentar e vai ser sim essencial um tratamento, um acompanhamento psiquiátrico ou até mesmo ou psicológico para dar todo esse suporte de gerenciamento de emoções para que ela consiga manter os hábitos dela, para que ela consiga melhorar as más inclinações e melhorar os hábitos alimentares, fazer todo um processo de reeducação alimentar eficiente, porque não é fácil. Muitas pessoas não sabem a dificuldade que uma pessoa que tem problema com o peso, uma pessoa que é sobrepesada ou obesa, passa. Não é simplesmente a pessoa come demais porque ela é descuidada e relaxada, ou ela vive parada e é sedentária porque ela é preguiçosa. Tem muito mais coisa envolvida. E é por isso, né? Por isso que eu falo dessa parte psicológica e tudo mais. Por isso que é tão importante um acompanhamento adequado. Só que, se a Nath vai fazer esse tal desse acompanhamento, mas ela não é aberta, ela não fala com o psicólogo dela, ela não se abre, ela não conta as dificuldades de verdade, se ela não quer ser ajudada, ela não vai alcançar resultados diferentes. Ela não vai alcançar. Então ela precisa levar para eles tudo o que ela tem sobre ela. Sinceridade. Que assim o psicólogo, o médico, o nutricionista vai conseguir olhar para a Nath e dizer: eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu realmente vejo qual é a tua dificuldade. Sei bem. E ela vai estar ela vai saber da dificuldade dela. Ela vai saber, ela vai estar consciente disso e de que está trabalhando essa mudança. Tendo essa consciência, ela vai trabalhando devagarzinho
e vai conseguindo ter a métrica certa da melhora. E vai parar de ter uma prisão de métrica na balança, nas medidas, porque ela vai observar que a melhora está nessa mudança de comportamento. Ela não está sendo tão impulsiva, está conseguindo comer mais devagar, está melhorando, está evoluindo, está respeitando a fome, está conseguindo respeitar a saciedade, está conseguindo dizer não mais do que dizia antes, certo? Então ela vai trabalhando isso devagarzinho e quando ela para perceber, uau, de repente ela já está emagrecendo de novo e nossa, ela nem esperava que aquele peso na balança mudasse, ela nem passou com a Nutri ainda. Por quê? Porque ela está trabalhando a coisa certa, está indo devagar, dando os passos e como ela se conhece, como ela sabe das más inclinações, como ela sabe e reconhece os defeitos e os erros dela, ela consegue dar todo o terreno pro médico, pro profissional da saúde que está ali para ajudar ela. Gente, a gente tem que ter muito essa noção assim da nossa responsabilidade sobre os problemas que a gente tem. Porque ninguém engorda porque sempre cuidou da alimentação. Não. Nenhum alcoólatra vai ter problema ali, vai ter cirrose porque sabe assim? Não. Os problemas que a gente tem responsabilidade sobre eles sim. A gente não quer ter, lógico que a gente não quer ter, mas a gente tem responsabilidade sobre eles. Total. Não é porque meu marido, não é porque não sei quem não me ajudou a fazer alguma coisa ou fazer essa mudança, não me apoiou. Não, a gente tem responsabilidade total sobre os nossos atos e escolhas. Afinal, quem é que responde por nós? Nós mesmos. Só que às vezes a gente passa a empurrar, sabe, o problema para outra coisa. A gente passa a não querer ser o autor da própria vida, mas quer ter o controle de tudo isso. Não. Tu tem que saber que é tu autor, é tu quem tá no controle. Que é difícil pra caramba tá no controle. Que às vezes tu vai tomar decisões que são mais confortáveis. Realmente é difícil. Mas essa dificuldade não é só sua. Todo mundo passa por essa dificuldade. Todo mundo. Só que certas coisas são mais fáceis pra você e mais difíceis pros outros. E certas coisas são mais fáceis pros outros e mais difíceis pra você. É assim. É assim. E toda a nossa base de aprendizado familiar e tudo mais é o que nos leva a ter mais dificuldade ou mais facilidade para lidar com determinadas coisas. Mas escreve aí, o problema que você tem hoje é responsabilidade sua. E aí, sabendo que é sua responsabilidade, tu vai parar para analisar o problema. Sabe aquela história de que assim, só trata a depressão quem realmente aceita que tá com depressão? Só vai conseguir tratar o problema a pessoa que realmente aceita que tá com aquele problema? Ela entende que ela tem responsabilidade naquele problema e que ela não é uma vítima do organismo porque ela foi... Nossa, por que ela foi ter aquele problema? Não, ela não é vítima disso. Ela é responsável. Julie, mas é a questão genética. Ela não escolheu nascer naquela família ali que tinha maior predisposição genética para aquela coisa. Ela não escolheu. Ela não escolheu. Fato. Mas ela é responsável pelas escolhas que ela fez organicamente falando, de alimentação, de hábitos, pelos problemas que ela escolheu se estressar e aqueles que ela deixou de lado, né? Então, sim, ela é responsável, ela tem a sua responsabilidade naquilo ali. Às vezes, se tratando de doença, tem aqueles problemas que não tem como lidar, né? Tem aquelas coisas que tu não vai conseguir lidar. Mas se tu assumir a responsabilidade da coisa e entender que algo tem que ser feito e pronto, porque se tu ficar parado nada vai acontecer, tu simplesmente vai ver o negócio melhorando. Por quê? Porque tu assume a autoria do teu destino e vai lá e faz a coisa acontecer. Quando a gente assume isso, a gente controla a coisa toda muito melhor. E a gente começa a ter mais autonomia, a gente começa realmente a tomar as decisões. Não esperar chegar no médico para tomar a decisão, tá? Então, comecem a ter mais esse processo de autoconhecimento em vocês. Procurar entender o que está levando a esse problema. Qual é a tua grande responsabilidade nessa desordem toda ali? Nesse probleminha, nessa queixa tua? Né? Qual é a tua responsabilidade naquilo ali? Para observar mais. E opa, eu vi que determinada estratégia talvez seja melhor para lidar com esse problema. Ótimo. Agora tu vai lá e procura teu nutricionista e fala para ele.
tô com problema de sobrepeso, já fiz bariátrica, quero resolver o problema e tô com pré-diabetes. Eu li que uma estratégia baixa em carboidratos, ou cetogênica, ou sei lá, qualquer outra estratégia, é ótimo para tratar isso. Tá, preciso da tua ajuda. O que tu pode fazer por mim? Aí, o que tu vai fazer? Tu vai conversar com a tua nutricionista sobre o teu hábito. Ela vai analisar a questão e vai dizer, olha, melhor de tudo seria tu fazer isso. Só que para tua realidade, tá? Para tua cabeça é forte, tu consegue já lidar com isso aqui, ó. Até pelo teu hábito dá pra ver que tu consegue fazer essa estratégia. Ah, não. Olha, pelo teu hábito tu vai precisar fazer outra estratégia mais branda. Ou, entende? E isso não quer dizer que, ai, nossa, eu não consigo fazer estratégia mais difícil, então eu não sou tão boa assim. Gente, vocês não estão ali trabalhando uma mudança pra melhorar? Então tu é boa sim, só que, sabe, tu consegue alcançar aquele resultado sem precisar fazer uma coisa extrema, mas uma coisa que realmente é válida pra ti, que tu vai conseguir fazer. É nesse momento que tu vai procurar um profissional, porque tu sabe qual é o problema, tu sabe das possíveis coisas que podem ajudar e tu vai buscar a ajuda dele só pra te ajudar a decidir. E aí pronto, fica muito mais fácil. E aí tu vai descobrir se o negócio tá dando certo ou não e vai trabalhar essa mudança. Certo? Queria dizer pra vocês que na quinta-feira a gente vai ter live. E a live de quinta-feira, às 7h07 da noite, será sobre vitaminas e minerais. A gente vai falar sobre esses micronutrientes orgânicos e não orgânicos, né? E inorgânicos. E a função deles na dieta dos humanos e dos mamíferos e dos bichos, e enfim, de tudo que se move. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho da importância deles. Já falei um pouco sobre a sua importância quando eu fiz as lives sobre nutrientes essenciais, proteínas, nutrientes essenciais de gorduras, e tô devendo para vocês a live sobre os nutrientes essenciais que são carboidratos essenciais. E nessa quinta-feira eu vou falar para vocês sobre as vitaminas e minerais que são essenciais para a adequada metabolização das substâncias que você põe para dentro dos alimentos, para o adequado aproveitamento, qual é a forma mais efetiva e qual não, tá? Isso daí vai quase que fechar vamos dizer, a base que eu estava dando de aula para vocês, para que a gente comece a falar um pouco mais a fundo sobre dieta vegetariana, dieta vegana, dieta carnívora, dieta onívora, tá? E aí a gente vai começar a falar muito mais sobre isso, vou trazendo as evidências para vocês e o circo vai começar a pegar fogo. Vai ser muito bom.